Paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical Infantil. Espero que vocês estejam bem. Estamos nos encaminhando para a quarta lição do nosso último trimestre do ano, né? E como tem sido maravilhoso falar sobre os reis de Israel. Nós já falamos sobre Davi, foi o primeiro, depois Salomão, Roboão, só um minutinho que eu vou dar saúde. Salomão, Roboão, isso mesmo. E vamos falar agora sobre Jeroboão. O que é bem interessante para nós, professores, aplicarmos em sala de aula. Falarmos da lição anterior. Nesse caso aqui, a próxima lição está ligada à lição anterior, que de Roboão, né? Que a gente sabe que ele dividiu o reino por uma decisão errada que ele tomou, sem sabedoria, apesar de ter sido filho de Salomão. Só que quando a gente vai ler, a gente leu exatamente sobre isso na lição de Roboão, do reinado de Roboão, Deus falou com Salomão. Olha que interessante, né? Deus falou com Salomão o que ia acontecer no reinado de Roboão. E aí se cumpriu o que Deus falou, né, que a gente viu na lição anterior. E agora a gente vai ver na lição 4 que fala sobre Jeroboão e a falsa fé. É bem interessante essa lição, onde a gente vai ler em 1 Reis 12, do 16 ao 33 e do 14 ao 21. Ele enfatiza também a uma escolha. O que a gente pode levar em sala de aula é com relação a exatamente influências de escolha. Tanto o reinado anterior como esse reinado, eles foram influenciados, né? Sobre escolhas erradas. Eles tiveram, no caso, no reinado anterior, teve duas escolhas, né? Os anciões deram uma sugestão para que ele escolhesse e os jovens também. E ele escolheu o conselho dos jovens, que acarretou sobre a divisão do reino. E agora Jeroboão está aqui diante também de uma decisão. Quando a gente olha nessa lição de Jeroboão, a Bíblia diz aqui, como a gente vai ver, ele foi escolhido por Deus para reinar sobre 10 tribos, né? E nessas 10 tribos se uniram. E entre a insegurança e a falta de fé, fizeram esses homens tomar algumas atitudes que desagradavam o Senhor. Todas essas atitudes eram baseadas em idolatrias. Devemos levar isso também em sala de aula, né? Nesse caso de Jeroboão, ele quis o povo perto dele, porque o pessoal, aquele povo estava indo para o outro reino adorar realmente ao Senhor. E ele enfatiza, ele pensa consigo mesmo, não vai dar certo eles irem para lá porque eles podem se arrepender. E ele iria perder o reinado, inclusive poderia morrer. Então ele pensou nele. Mas na atitude dele, em dizer ao povo, olha só como ele camuflou, né? Ele disse assim, é melhor que vocês adorem aqui porque é mais perto, mas a intenção do coração dele não era essa. Era pensando nele, em não perder o reinado primeiro e depois a própria vida, né? Então ele separa, ele faz 2 reinos, né? dois templos, né? Aonde eles iam fazer sacrifício. Aí diz aqui, Jeroboão foi persuadido pelos maus conselhos e se afastou ainda mais de Deus. Cometeu terríveis pecados e levou o povo também a pecar contra Deus. Quando a gente olha com relação a todos os reinos, o nosso Deus, ele é rei dos reis. Mas quando a gente vê todos os reis, até então, essas leituras, a gente vai ver que todos pecaram em alguma coisa. Todos não conseguiram, né? Aí diz aqui, a idolatria de Jeroboão trouxe muitas coisas ruins sobre ele e sua família. Mas nessa mesma lição, quando nós, professores, entendemos ela, a gente vai ver que Deus também dá outra profecia. Vai usar o profeta Ais também e vai levar outra profecia a seguir.
Então, professores, o objetivo dessa lição é ensinar que a idolatria traz muitos males para o povo de Deus. Aí você vai levar em sala de aula para as crianças. O que é idolatria? Não é somente a idolatria de estátuas, né, de imagens, de esculturas. Não. É tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, que tira ele do centro da nossa vida como prioridade, né? Aí você pode levar o quê, por exemplo? Celular hoje. Tem muita criança que está realmente muito pegada àquilo ali. E isso afasta de comunhão com o Senhor. Outra coisa que você gostar mais de alguém, você se dedicar muito àquela pessoa, viver por causa daquela pessoa, que a gente pode idolatrar, né? Também pessoas. E aí a gente tem que mostrar a nossas crianças o sentido da idolatria. E a idolatria realmente de imagem, porque aqui eles pegavam o ouro e faziam realmente um objeto de idolatria, né? Todo reinado, a gente vê muito sobre isso. Aí aqui a memorização diz, não adorem ídolos, nem faça deuses de metais, que é como eu falei, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Levítico 19:4, fala muito sobre isso. O que eu quero mostrar a vocês, professores, para que vocês levem isso em sala de aula. O reinado anterior aconteceu um problema, né? E teve que ser substituído. Esse reinado também está acontecendo um problema e vai ser substituído. Mas o Senhor, Ele sempre será fiel. E Ele sim, o reinado de Jesus aqui na terra, Ele foi até então o único que conseguiu chegar perfeito, em obra perfeita diante de Deus, né? Leve isso para a criança. Porque a gente está estudando sobre os reis, mas a gente tem que levar o Rei dos Reis, né? Para a sala de aula, que ele é perfeito. A criança tem que amar o Senhor. Aqui a idolatria, exatamente. Então a idolatria fala de outros deuses. Então, para que as crianças entendam o que é isso, a gente tem que mostrar a quem elas devem adorar. A quem é único, que é perfeito, soberano e rei sobre todas as coisas, né? E aí, a lição, ela leva para a gente fazer algumas dinâmicas, de pegar um papel e colocar o que você acha que agrada ao Senhor. Estou levando o que vocês poderiam abordar. Eu quero que vocês escrevam o que poderia ser uma idolatria, para ver se eles conseguiram entender a mensagem que você, professor, está levando em sala de aula. Amém? Então, professores, que Deus abençoe essa aula, como as outras que vão vir. E que a sabedoria do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue, professor. Leia sempre com acompanhamento do Espírito Santo, pedindo direção, que você vai ver sua aulinha. Até com você, Deus trabalha. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.